Olá, paz e graça, meu irmão, paz e graça para você e ouvinte. Hoje nós vamos dar continuidade ao resumo bíblico e eu quero trazer para os irmãos o livro de Isaías. Vamos aprender com esse livro, vamos tirar proveito desse livro para nós. É um resumo que Deus colocou no meu coração, através de alguns pedidos, algumas pessoas que vieram a pedir, que nós possamos aprender com esse livro de hoje em nome de Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre o livro de Isaías. E Isaías, irmãos, autor do livro de Isaías, é o próprio Isaías. A data que esse livro foi escrito foi de 745 a 680 a.C. 745 a 680 a.C. Então nós podemos aprender o quê? De 745 a 680, o profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, que profetizou já aí a vinda de Cristo, trouxe para nós aí a esperança da salvação das nossas almas. O ministério profético de Isaías durou cerca de 60 anos durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, Isaías profetizou ali durante 4 reinados. Este título recebeu o nome do seu autor, o profeta Isaías. Isaías, de grande educação e politicamente astuto, irmãos, viveu em Jerusalém, capital de Judá. Isaías tinha mensagens para todo Israel, mas seu ministério estava principalmente voltado para Judá. Neste período, nesse mesmo tempo, Oséias e Miqueias profetizavam a palavra de Deus. Então, juntamente com Isaías, também existiu o profeta Miqueias e o profeta Oséias. Segundo a tradição, Isaías morreu cerrado em pedaço durante o reinado do perverso Manassés. Então, eu quero mostrar para os irmãos que muitas das vezes o profeta não tem honra. Hoje nós estamos vendo aí dentro das igrejas as profetadas, que as pessoas têm buscado profecias na igreja e geralmente ela tem recebido aquilo ali, recebido o que ela tem buscado. Os profetas de hoje têm profetizado a vontade do povo, a vontade daquela pessoa que está buscando ali na boca do profeta. Mas os verdadeiros profetas que nos mostram na Bíblia, eles profetizavam a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalecia. E por eles profetizar a vontade de Deus, muitos deles eram perseguidos e mortos. Nós vamos ver além da história, nós estamos falando do primeiro profeta maior, nós estamos tratando aqui do primeiro profeta maior, e nós possamos aprender com o livro de Isaías aqui, que profeta não tem honra. Porque ele fazia a vontade era de Deus, não era a vontade da nação, não era a vontade do rei, não era a vontade do povo. Então as profecias de hoje, nós temos que estar revendo sobre as nossas vidas, porque nós queremos agradar, o profeta quer agradar a Deus ou quer agradar o homem? O profeta hoje é um profeta de Deus ou um profeta de homens? Então nós temos que tomar muito cuidado com as profecias de hoje, que existem os falsos profetas e existem as profetadas, pessoas que ficam adivinhando a tua vida, para ganhar crédito, mérito através de você. Então ele foi cerrado ao meio, cortado em pedaços. O livro de Isaías começa a seção profética do Antigo Testamento. Então nós nos mostrando aqui que ele inicia-se aí a profecia, os primeiros profetas que veio trazer para nós. Onde foi escrito? Provavelmente em Jerusalém. E para quem o livro de Isaías foi escrito? Principalmente para a nação de Judá, mas também para toda a nação vizinha. Então, para a nação de Judá e principalmente e também para as nações vizinhas. Enquanto Judá estava espiritualmente em ruínas, o povo de Israel estava ainda mais corrupto. Depois que Isaías profetizou a destruição de Israel pela Síria, que realmente aconteceu logo depois. Ele voltou sua atenção para Judá. Sua mensagem a Judá
e as nações vizinhas era que o julgamento de Deus viria sobre eles, se eles não se arrependessem dos seus caminhos. Então Deus sempre dá uma chance, Deus sempre dá uma oportunidade durante a profecia para que o povo venha consertar. A profecia é para o povo ouvir. E aqueles que dão crédito à profecia, aquela nação, aquele povo, aquele rei que dá crédito à profecia, Deus volta a palavra atrás. A Bíblia vai nos ensinar isso ao longo do caminho, né? Que Deus sempre deu oportunidade do povo consertar. Eles seriam levados cativos para a Babilônia, mas nem tudo estava perdido. Contudo, como Isaías assegura o povo, aquele em cativeiro seria permitido retornar para Jerusalém sob o decreto de Ciro. Um servo sofredor, o Filho de Deus, nasceria de uma virgem para ser o Messias, que traria salvação ao mundo. E a restauração de Israel aconteceria e produziria abundante bênção à nova Sião. Então Isaías já estava profetizando aqui a vinda de Cristo. Por isso que ele também é conhecido como profeta messiânico. O povo estava cativo na Babilônia. O povo foi levado cativo para a Babilônia, mas Deus mostrou para Isaías ali que o povo ainda tinha libertação, que Jesus estava vindo e ia restaurar tudo, né, e ia reconstruir uma nova Sião. A profecia de Isaías a respeito de Jesus Cristo são claríssimas, completas e provavelmente mais detalhado do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então nós estamos vendo aqui que Isaías deixou muito claro, 700 anos antes, Isaías não conheceu Jesus, porque foi 700 anos antes, mas ele recebeu a profecia de Deus, que o Salvador viria, que o Salvador iria nascer de uma virgem, né, e esse Salvador iria salvar a humanidade. Então a palavra-chave do livro de Isaías, irmãos, é julgamento e salvação. Julgamento do povo, conserto do povo e salvação. Os 66 capítulos de Isaías podem comparar-se uma Bíblia em miniatura. Os 39 capítulos, os 39 primeiros capítulos correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento, pois enfatizam o julgamento de Deus sobre quem o julgamento de Deus sobre quem se nega a arrepender e voltar para Ele. Os outros últimos 27 capítulos, irmãos, do Novo Testamento, focalizam no Messias, que é a nossa salvação, que é o nosso libertador, que é a salvação. E o tema desse livro de Isaías: Deus é o nosso eterno consolador, redentor e salvador. Deus perdoará nossos pecados se abandonarmos o nosso passado e nos voltarmos para Ele. O prazer passageiro do pecado em nossas vidas nunca valerá o extremo preço que devemos pagar por ele, o julgamento de Deus. Deus é santo e não tardará o seu julgamento, se a impiedade persistir em seu povo com quem ele tem aliança. A libertação vem de Deus, não do homem. O maior sucesso do mundo é ser obediente à vontade de Deus. Então, se você é obediente à vontade de Deus, se você aí que está me ouvindo é um verdadeiro cristão, a Bíblia está falando com você aqui hoje, através desse resumo que nós estamos fazendo aqui, com o nosso maior sucesso. Talvez muitas pessoas acham que o maior sucesso é passar numa faculdade, que o maior sucesso é ter uma casa própria, que o maior sucesso é ter uma família, que o maior sucesso é ser pai ou ser mãe. Mas nós estamos aprendendo hoje que o maior sucesso das nossas vidas, né, é nós colocarmos Deus nos nossos corações e seguirmos a Ele, e sermos obedientes a Ele até o fim, sermos nós obedientes a Deus. Quero falar sobre o embolso desse livro para a live não ficar muito grande. A missão de Isaías de proclamar o julgamento, está lá em Isaías 1:1 ao 6:13. A destruição de Israel pela Síria, está lá em Isaías 7:1 ao 10:4.
a destruição da Síria por Deus, Isaías 10, 5 ao 12, 6. Profecia sobre as outras nações pagãs, Isaías 13, 1 a 23, 18. Julgamento e libertação de Israel, Isaías 24, 1 ao 27, 13. Restauração de Sião, Isaías 28, 1 a 35, 10. A demora do julgamento de Jerusalém através das orações de Ezequias, Isaías 36, 1 a 39, 8. Profecia da libertação e do libertador de Israel, Isaías 41 ao 57, 21. O reino final e a sua glória, Isaías 58, 1 ao 66, 24. Aprendemos muito, irmãos, com o livro de Isaías. Possamos trazer para nós aqui, grandes experiências para nossas vidas espirituais. Primeira experiência que nós possamos trazer para nós, nunca abandonarmos a Deus. Nunca abandonarmos a Deus. Podemos trazer também como experiência aqui, que hoje não existe, as profecias de hoje, a maioria das profecias de hoje são mentirosas, são vãs, são para agradar homens, são para agradar a igreja, que os verdadeiros profetas, eles morriam, eles eram perseguidos e mortos. Os verdadeiros profetas não tinham honra, porque eles profetizavam para Deus, não para o homem e nem muito menos para a igreja. Se você tem ido na igreja buscar a profecia e tem ouvido aí na boca de profeta algo para satisfazer o teu ego, desconfie. Porque Deus, ele busca em nós um conserto. Deus, ele busca em nós uma reestruturação. A Bíblia por si próprio já é a profecia de Deus. A Bíblia por si próprio já é a profecia que nos fala conosco todos os dias. Todos os dias nós ouvimos a profecia de Deus através da Bíblia Sagrada. Desconfie das profecias. Desconfie quando você vá num lugar, principalmente igrejas que só sabem profetizar, que não tem mensagem, que não tem conhecimento da mensagem, que não tem pregações. Desconfie. São igrejas hoje com o intuito de o homem ganhar dinheiro, do homem ser reconhecido, do homem se colocar no lugar de Deus. Mas nós sabemos que os verdadeiros profetas não têm honra. Os verdadeiros profetas são perseguidos e mortos. Isaías, ele foi morto e foi cortado em pedaços. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com os outros profetas que vêm logo à frente. Nós estamos entrando aí nos livros proféticos. Você vai ver que cada profeta sofreu algo na pele por ser um profeta de Deus, porque ele não profetizava em nome da igreja, nem em nome de algum homem, de reis, mas ele profetizava em nome de Deus. Amém? Quero orar para a tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero colocar essa pessoa, esse ouvinte sobre as tuas mãos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, aprendermos que esse resumo bíblico, ó Deus. Que nós possamos interessarmos com a palavra do Senhor, Pai. E que possamos nós sermos fortalecidos no Senhor. Quero colocar cada vida, cada ouvinte em tuas mãos, para que seja tocado e abençoado em nome de Jesus. Jesus abençoa a sua vida.